Bom, e agora a gente volta aqui e ele já está aqui. Rafael Hess, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, meu cara. Muito obrigado, senhores, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a quem está acompanhando a gente aí já há 3 horas de transmissão. E vamos lá. Gente, provavelmente a maioria das pessoas que já está acostumado com marketing digital, com e-commerce, já conhece, já sabe, já ouviu falar do magnífico Rafael Hess. Esse cara é uma sumidade no nosso mercado aí, já palestrou, já teve ano que você palestrou, teve quase 50 palestras, né, Hess? Já tive 47 no 47 palestras no ano. Então, olha só, ele já disseminou o marketing digital, o marketing de conteúdo, estratégias relacionadas a SEO para todos os cantos do Brasil. E hoje a gente está aí, tem essa, vamos dizer, sorte, vamos dizer assim, o privilégio de ter ele com a gente aqui para a gente poder trocar uma ideia muito legal. Hess já participou de alguns eventos de conteúdo Sim. com a gente, né? Foi assim, criou ali uma aula sensacional no nosso evento de marketing de conteúdo. Tenho certeza que muita gente já colocou muita coisa em prática, até para essa Black Friday. Mas aí a gente está com ele aqui para trocar uma ideia sobre todo esse campo esse campo para ser explorado relacionado ao marketing de conteúdo, a SEO, né? E como que isso pode impactar diretamente as vendas ali no seu e-commerce, né? Bom, e aproveitando, né, eu gostaria de já, nesse momento aqui, eu sou muito fã, sigo, acompanho, tem o livro lá do Moeda, Marketing de Conteúdo, a Moeda Digital, Moeda do Século XXI, e eu queria aproveitar, já abrir com você aqui, sobre o livro. Queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouco aí sobre o livro e por que, na sua opinião, o marketing de conteúdo é a moeda do século XXI. Bom, a gente vive uma era em que a mídia está muito descentralizada. Né? Durante todo o século XX, a gente se acostumou a ter poucas alternativas de estação de rádio, poucas alternativas de televisão, poucas revistas e poucos jornais. Então, toda a mídia era muito concentrada. A internet veio e pulverizou isso. Então, hoje, toda aquela audiência que estava em pouquíssimos canais, ela está totalmente espalhada. Só que quando você tem excesso de informação, você tem escassez de atenção. Então, tem muita informação sendo gerada o tempo todo, mas tem poucas pessoas prestando atenção em cada ponto. Então, a gente migrou de uma cultura de massa para uma cultura de nicho. E aí, hoje, você tem lojas, né, trazendo aqui para o nosso contexto, especializadas em cada nicho. Então, tem loja só de Star Wars, tem loja só de almofada, tem loja só de camiseta, tem loja específica de cada coisa. Só que se você faz isso numa cidade, você vai ter poucas pessoas daquela cultura específica. No digital, você tem um país inteiro para vender e você consegue alcançar todo mundo. Então, o conteúdo passou a ser uma moeda de troca. Você troca o conteúdo pela atenção das pessoas. E essa atenção é que depois vira dinheiro numa transação. Poxa, tá aí. Você conseguiu falar de uma forma que eu não tinha... eu nunca consegui... conectar esses pontos, né? Sintetizar dessa forma, mas de forma muito simplista, o que a gente já entende que lá no passado, por que décadas atrás o forte era o marketing de massa, né? Onde tinham grandes players ali jogando em grandes canais e atraindo o mercado de massa, vendendo de tudo, e aí você tinha, né, essa estratégia que era adotada principalmente no marketing, na época. E agora com o advindo do marketing digital, onde você consegue ter um relacionamento one-to-one, você consegue ter, trabalhar com personas muito bem definidas, né? Você acaba não fazendo sentido você trabalhar no mercado de massa, que é o oceano vermelho ali, e aí faz cada vez mais sentido você procurar nichos, subnichos, focar e ser o melhor naquilo ali, né? Para conseguir atender a um público que é muito selecionado e que é muito exigente também. Então, foi a forma assim, mais simples que eu ouvi do porquê realmente essa mudança do mercado de massa para o mercado de nicho. Sensacional. E aí tem um fator importante. A Amazon foi a primeira empresa a entender essa nova lógica. E a Amazon foi mais ou menos a empresa que inventou o SEO. Né? Você focar no long tail e ter 10 unidades de 1 milhão de produtos. Você não consegue chegar numa loja física da Casas Bahia
e ter lá milhares de alternativas disponíveis. Você tem algumas centenas de alternativas e você tem vários itens do estoque de cada um. A Amazon inverteu essa lógica. Ela tem milhões de alternativas e um pouquinho de estoque de cada uma delas. Então, isso permitiu que você chegasse direto a cada pessoa que estava buscando cada coisa. Então, se eu sou um criador de cavalo e estou procurando um livro sobre criação de cavalos, cara, não existe uma livraria só de criação de cavalo. Se você for na Saraiva, você não vai encontrar uma área só de criação de equinos. Mas você pode ter uma categoria no e-commerce, tipo livro sobre criação de cavalos. Ou pelo menos você vai falar com... né? Por características. Você consegue falar com um público que é muito nichado, muito específico, eventualmente muito pequeno. Mas aí essas comunidades, elas trocam muito entre si. Então, eu participo de uma comunidade de colecionadores e eu estou restaurando um carro. Muito do que eu preciso, eu vou buscar no Google. Se eu não encontro no Google, eu recorro à comunidade. E aí eu descobri que existem lojas específicas para essa comunidade. Então, assim, é um cara que não vende no volume, mas ele lida especificamente com aquele público daquela marca. Legal. Muito interessante. Rez, a gente vive hoje um mundo cada vez mais conectado. Os nossos... Não só mais o seu celular, mas você chega em casa, você tem uma Alexa, você chega em casa, você tem uma Smart TV, você tem os gadgets. E a gente tem trafegado muitos dados. Eu acredito que a gente tem vivido cada vez mais a era dos dados. O que o e-commerce pode tirar de proveito disso, na sua opinião? O que você acredita que os dados eles podem ser utilizados a favor de quem está empreendendo online com o seu e-commerce? Nunca na história do marketing os dados foram tão disponíveis, acessíveis, baratos, e tão vastos sobre cada consumidor. A gente pega, hoje em dia, uma das propagandas aqui no intervalo, falando sobre a quantidade de dados que acho que a ClearSale tem sobre cada consumidor no Brasil. Existem, em determinados bancos de dados, mais de 20 mil variáveis sobre cada CPF. Então, assim, eles conseguem saber não só o número que você calça, mas se você tem o pé pronado ou supinado. Ele consegue saber uma variedade absurda de informações que provavelmente nem você sabe sobre você mesmo. E hoje muito disso está disponível. Então eu costumo muito brincar com os alunos, com os clientes, que assim, eu sei o que você buscou no verão passado. Né? Você consegue ir em ferramentas de busca e descobrir o que as pessoas buscam no Google. E é incrível como as pessoas passaram a confiar no algoritmo. Verdade. Isso é uma coisa muito louca. Quando a gente monitora, por exemplo, você falou de dispositivo de voz, né? Google Nest, Alexa, a Siri. Antes, as pessoas perguntavam assim, Alexa, quais as melhores ações para investir na Bovespa? Alexa, quais os melhores destinos de férias no Nordeste? Ao longo do processo, e isso eu estou falando de 2 anos, então é um período muito curto, as pessoas começaram a personalizar e conversar com esses mecanismos. Alexa, qual a melhor ação para mim? Alexa, qual o melhor destino de viagem para mim? Ou seja, você não está mais pedindo uma orientação geral. Você está pedindo um conselho para um algoritmo. Então, a gente passou a confiar nesses mecanismos e no nível de personalização surreal que eles têm para pedir informações. E muitas dessas consultas que as pessoas fazem estão disponíveis em bancos de dados, lógico, de forma anônima, né? Você não consegue saber o que o Paulo pesquisou, mas você consegue saber o que pessoas em Belo Horizonte pesquisam sobre determinado assunto. Então, você consegue entender, por exemplo, tendência de consumo de comida japonesa. Se as pessoas em Belo Horizonte buscam mais por restaurante japonês, ou se as pessoas em São Paulo buscam mais. As cidades que estão consumindo açaí. Os estados que têm mais busca por sex shop, ou que têm mais busca por agasalho. Então, assim, dá para entender uma série de dados de perfil de consumo que nunca antes na história da humanidade foram possíveis. E aí você consegue monitorar os horários em que as pessoas compram. Por exemplo, eu lembro de um case de uma marca que começou a atender as mães de madrugada. Opa! Opa! Tá me invadindo aqui. Temos visitas.
É o nosso astronauta, dando um tchau aí para todo mundo que tá ao vivo. É o nosso mascote. Cuidado para não cair, hein? Você vai cair. É verdade. Vai lá porque você tem que fazer um sorteio daqui a pouco, Isso hein? aí, hein? Não atrapalha Vai a gente, lá, astronauta. Então, o que acontecia? A mãe vai colocar a criança para dormir, em geral ali entre 9 e 11 horas da noite, e aí é o momento que ela tem para ela. Então, a partir de umas 10h30, você via um volume crescente de visitas e de compras em lojas que trabalhavam com esse determinado público. Então, ela comprava coisas para ela como mulher, ela comprava coisas para o bebê como mãe, e às vezes ela comprava coisas para casa como dona de casa, esposa, mantenedora do lar, enfim. E aí você pode, por exemplo, ter um atendimento online no chat nesse horário. Em vez de você ter só um atendimento das 8 às 18, você sabe que o seu público vai estar ali naquele horário, você pode ter um atendimento específico naquele horário, que é uma coisa que muita gente não pensa. Ou, às vezes, trabalhar uma estratégia de frete regional para aquela região que você acredita que você consegue atender melhor, e, inclusive, comprando tráfego, né, fazendo investimento de ads para aquela região, porque a ads regional ela tende a ser... Você tende a trabalhar ela de forma mais otimizada até do que ela nacional. Né? Sim, você pode, inclusive, direcionar o vocabulário. A gente sabe que em diferentes regiões do Brasil, você tem formas diferentes de chamar determinada coisa. Em São Paulo, que a gente chama de mandioca, o carioca chama de aipim e o recifense chama de macaxeira. Então, dependendo da região do Brasil que você está anunciando, você pode personalizar a forma como você cria o anúncio e conversa com o público. Você pode trazer, por exemplo, se numa determinada região uma cerveja é mais consumida, o fabricante daquela cerveja pode anunciar ela naquelas regiões. E a outra marca que é mais consumida em outras, ele faz em outras campanhas regionais. Então, esses dados disponíveis, eles te dão uma riqueza de possibilidades de estratégia muito grandes. Você pode pensar em formas diferentes de personalizar a sua campanha, de personalizar o atendimento para o cliente, de personalizar o conteúdo. Eu participei de um projeto com um banco em que eles tinham uma matriz de soluções. Para um público de 18 a 25 anos, o site era personalizado e oferecia alguns tipos de produto. Ele não vai falar, por exemplo, de previdência privada, porque alguém de 20 anos não está preocupado em se aposentar. Sim. Mas ele falava de financiamento estudantil. Quando ele pegava um público de 35 a 45, ele já começava a falar de previdência, ele já começava a falar de investimentos, ele já começava a falar de seguro de vida, que são coisas que, para um jovem, não estão no radar, ele não está prestando atenção naquilo. Agora, para um adulto já casado, com filhos, isso já começa a ser uma preocupação. Com uma pessoa de 60, 70 anos, aí ele já oferecia crédito consignado, já oferecia outros tipos de produtos. Legal. Então, o site era personalizado de acordo com a idade do visitante. E eles conseguiam consultar isso através dos cookies que estavam na máquina. Então, ele conseguia entender qual era o perfil. Se esse usuário anteriormente já tinha feito login no banco, aí ele já tinha cookado, ele já sabia que era um cliente dele, ele já personalizava o tipo de produto. Então, é o tipo de informação e de estratégia que hoje você consegue usar e que há 20 anos era absolutamente inimaginável, impossível. Então, usar essa coleta e essa inteligência em cima dos dados muda o jogo completamente. Sensacional. E Rez, considerando toda essa inteligência que a gente consegue ter hoje, que a gente consegue aplicar nas estratégias hoje, e considerando na outra mão o marketing de conteúdo. Como que as pessoas hoje, por exemplo, a gente viu o case aqui do Marcos, né, da DSS, que a explosão de crescimento dele começou com um trabalho bem feito no SEO. Mas, claro, ele teve uma série de outras coisas que ele teve que trabalhar, mas o SEO dele hoje é o que proporciona a maior parte do volume de pedidos que ele tem lá. Ele falou de 300 pedidos dia, né? Ele está muito bem posicionado em palavras de short tail e tal. Então, assim, considerando nessa mão toda essa parte estratégica, toda essa parte de data science que você consegue aproveitar para poder traçar as diretrizes de como que vai funcionar o seu e-commerce. E na outra mão,
conteúdo, geração de conteúdo de forma eficiente, de forma, vamos dizer assim, realmente focada? Como que você consegue juntar essas duas coisas para trabalhar um e-commerce de nicho? Tá, vou contar um segredo de como a gente trabalha lá na empresa. Eu tenho uma consultoria de SEO, a gente trabalha com vários grandes lojistas no Brasil. Pode citar o nome da consultoria? Um case que a gente fez, por exemplo, com a Leroy Merlin. Cita o nome da consultoria, pessoal, depois. A minha empresa chama Web Estratégica, é uma empresa de SEO. Quem buscar consultoria de SEO, a gente está em primeiro lugar no Google. Hoje comemorou, né? Chupa a concorrência. E aí, assim, o que a gente busca entender? Curva ABC. Quais são os produtos com maior volume de vendas? Quais são os produtos que dão mais lucro? E quais são os produtos que trazem novos clientes? Então, imagina, por exemplo, um e-commerce de capacetes, um e-commerce para motociclista. Ele ganha dinheiro vendendo luva, vendendo macacão, vendendo capacete. Ele vender balaclava não dá lucro, porque é um troço que custa R$10. Só que ele atrai novos clientes. Então, quando ele vende um produto baratinho, ele bota um novo cliente no cadastro. E aí ele tem os dados desse cliente para fazer e-mail marketing, para fazer remarketing, para fazer outras ofertas. O que a gente começou a olhar? Quais produtos, durante a pandemia, tinham um bom ticket e tinham volume de busca? E aí, junto com o time da Leroy Merlin, a gente desenvolveu uma lista de produtos prioritários para a pandemia. E a gente ranqueou eles no top 3 do Google para cadeira de escritório. A Leroy Merlin é cliente de vocês. A Leroy Merlin é cliente nossa, é um dos maiores e-commerces do Brasil. Aliás, aproveitando a oportunidade, em abril a gente lançou um estudo com a SEMrush, monitorando as 100 maiores lojas do e-commerce brasileiro, para entender de onde vinha o tráfego delas. E esse e-book está de graça no nosso site, então quem quiser baixar, pode baixar. Sensacional. Você tem outros clientes também bem robustos também hoje já, né? Hoje a gente trabalha com grandes players no mercado, né? Com 3M, Hotels.com. A gente fechou recentemente com um dos maiores varejistas do mundo, acho que é a maior varejista, mas por NDA a gente não pode falar o nome, mas todo mundo sabe quem é, de A a Z. A gente fechou também com o maior fabricante de lápis do mundo, mas a gente também não pode dizer o nome por conta do NDA. E já trabalhei com Imóvel Web, Viva Real, com grandes portais, grandes sites. E aí a briga é muito pesada. Sim. Porque assim, na Leroy a gente está concorrendo só com B2W, Submarino e Americanas, né? Casas Bahia, Magazine Luiza, Mobile, só players gigantes. Só grandes e-commerce. Mercado Livre. Mercado Livre, né? Que tem lá, dizem as más línguas que no código do Google tem lá, IF Mercado Livre, então, primeiras posições, né? Porque os caras... Mas hoje, dá para passar. Dá para passar. Dá para passar. O problema é justamente que os caras tiveram uma estratégia aqui no Brasil muito semelhante que a Amazon teve lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles fizeram muitas aquisições, eles compram vários sites, compram vários links para lá, e a relevância deles acaba sendo muito grande por conta disso. Né? O time de SEO deles é bom, apesar da diretoria da empresa não ser o melhor exemplo de ética, o time técnico é muito bom. Entendi. Não é à toa que eles têm tantos resultados. Mas aí qual que era o segredo de SEO? É você olhar para o que tem volume de busca e margem de lucro. Então a gente entendeu que cadeira de escritório seria um produto sazonal. Durante a pandemia venderia muito, porque muita gente passou a ter que fazer home office e não tinha cadeira e mesa de escritório em casa. A mesa o pessoal até improvisa. Mas você trabalhar na cadeira da cozinha ou numa cadeira ruim, cara, não dá. Depois de uma semana não dá. E aí as pessoas compram cadeira de escritório. E a gente posicionou a Leroy no top 3 do Google e isso gerou muita venda de cadeira. Então, o que o lojista tem que olhar? O que tem volume de busca, o que tem potencial de conversão e o que tem um ticket razoável para ele. Para a Leroy, por exemplo, a gente poderia ranquear álcool gel. Só que álcool gel dá R$2, R$3 de lucro por tubo. Não é um produto interessante. Sim. E ele não é um produto que tipicamente as pessoas compram online. Então, não fazia sentido a gente apostar nisso. Agora, nos produtos que essa sazonalidade, né, essa eventualidade da pandemia ia trazer, a aposta valia muito a pena. E a gente ganhou quase todas as apostas que a gente fez. O que o Marcos conseguiu fazer na DSS foi a mesma coisa. Olhar para buscas que as pessoas fariam muito no caso do sex shop, tipo vibrador, que é uma palavra que ele está na primeira página do Google, e aí desenvolver um conteúdo específico, links específicos, uma categoria, um listing específico. E aí ele consegue ranquear para isso, e isso traz muito volume de busca e muita conversão.
Na área da relva verde, por exemplo, o que acontece? Se você tem muita competição por produtos naturais, produtos em cápsula, e a margem dessas lojas é muito pequena. Alguns lojistas começaram a investir muito em tráfego orgânico, porque o cara que chega via tráfego orgânico, ele é um pouco menos sensível a preço. E ele é mais interessado no conteúdo. E ele, às vezes, tem um carrinho maior, né, com mais itens por pedido, com um ticket médio mais alto. Então, ele lê a descrição da página, ele lê sobre os produtos, ele quer aprender sobre o produto. Então, quanto mais conteúdo você gera para esse cara, maior a chance de você converter ele num comprador efetivo. Então, você consegue fugir da guerra de preço do Google Shopping e você consegue atrair um cliente com um potencial de ticket maior e de conversão maior. Legal. Então, o SEO, assim, para e-commerce, ele é o casamento perfeito. E aí eu te faço a pergunta. A gente aqui evangeliza de que você ter conteúdo, ter uma landing page, ter um blog dentro do domínio direto da loja virtual, né? Tipo www.lojavirtual.com.br/blog, /receitas, alguma coisa. A gente evangeliza de que isso é muito mais interessante do que você ter um blog fora da plataforma. Qual que é a sua visão em relação a isso daí? Eu já fiz as duas estratégias. A gente já fez blog fora do domínio. Então, por exemplo, tinha lá i7.com.br e a gente fez o blog da i7.com.br. E aí eu linko desse outro domínio para o domínio principal. E a gente já tocou estratégias em que o blog estava dentro do domínio. Tecnicamente, a diferença é muito sutil. Não dá para dizer que uma é mais vantajosa ou a outra é mais vantajosa. O importante é que você faça. Por quê? Porque você vai ter um conteúdo longo no blog, geralmente com várias imagens, linkando para a página do produto e para a categoria do produto. E aí você consegue ranquear o listing. O Google gosta muito de páginas de listing. Elas vão ganhar ainda mais peso em 2021. Tem vários estudos que a gente tem acompanhado com as plataformas. Você fala até categorias, por exemplo. A página de categoria. Sim, então, por exemplo, alguém busca lá, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui, tênis Nike 43. O Google ele não quer mostrar a página de um modelo tênis Nike. Ele quer mostrar a categoria de tênis Nike e o filtro do número 43. Perfeito. E aí você vai cair numa categoria com vários tênis da Nike. Legal. Essa página de categoria com vários produtos é a página que o Google gosta de mostrar. Gosta, né? Porque é um algoritmo, sim, né? Claro. Mas numa linguagem mais leiga. Ele mostra o listing. Então a categoria ela é fundamental. Ou seja, vai trabalhar conteúdo dentro da loja virtual, foque primeiro no conteúdo de categoria do que sair criando conteúdo em 1000 produtos. Produto, né? Por produto. Então, você foca no conteúdo da categoria e aí você posta no blog. E no blog você linka para a categoria. Entendi. E isso transmite força do blog para a categoria. Então, quando o Google vai listar páginas com o produto tênis Nike, ele percebe pela hierarquia do site qual é a página que ele tem que mostrar. Legal. Isso faz uma puta diferença no e-commerce. Inclusive, porque geralmente você vai ter centenas de páginas com a palavra tênis Nike. E aí o que o robô vai ter que julgar, né? Entender através do algoritmo? Qual delas é mais relevante? Se cada página de produto linka para a categoria, você tem centenas de páginas linkando para a mesma. Sim. E aí você estabelece uma hierarquia. E aí fica fácil dele entender. Inclusive, uma das coisas que ajudou o próprio Renan da Go Quadros a acelerar quando ele começou com a sua loja virtual foi trabalhar o SEO, o conteúdo dentro das categorias. Porque ele vem, né, do Mercado Livre, ele acabou de montar a sua loja virtual e em vários atendimentos que a gente prestou para ele, a gente deu exatamente essa dica. Foque nas suas categorias. E em relação ao link build, inclusive, eu sempre dou a dica também do pessoal quando vai cadastrar os produtos, ter ali um parágrafo nos produtos, né? Criar um parágrafo padrão para cada categoria e replicar esse parágrafo dentro do conteúdo de todos os produtos daquela categoria. Então, se você tem uma categoria que fala, por exemplo, de tênis Nike, você tem vários produtos diferentes ali e tal, mas você ter, depois do descritivo principal do produto, ter um parágrafozinho ali que fala sobre tênis Nike. E aí tá linkando para a categoria pai, e aí você, né, tipo assim, pode repetir, não tem problema. Você não vai repetir o mesmo texto em todos os produtos, mas se você tiver ali até 20%, 30% de conteúdo ali que está repetindo ali nesses produtos, não tem problema. Isso funciona legal também?
Tecnicamente, o Google vai considerar a primeira âncora dentro de uma página. Se eu tiver 3 links para uma determinada página, ele vai considerar o primeiro link. Então, uma coisa que é fundamental em termos de arquitetura é o breadcrumb. Breadcrumb, que aqui são aqueles linkzinhos que aparecem em cima da página do produto. Isso, vai ter lá, tipo, toda a página principal, produtos esportivos, tênis Nike. E aí você tem essa trilhazinha no topo de todas as páginas. Então você está usando a âncora perfeita, que as pessoas buscam no Google, e o primeiro link que aparece nessa página vai para a categoria. Entendi. Então ali ele já pega todo... É esse link que o robô vai considerar. Legal. Mas se você tiver esse textinho padrão de um parágrafo, 200 a 300 palavras, no final da página, ele pode ajudar. Pode somar, né? Ele vai, assim, no conjunto de todas as coisas, ele vai ajudar. Perfeito. Mas é importante que cada produto tenha a sua própria descrição. Claro. E aí não adianta pegar a descrição do site do fabricante, porque isso todas as outras lojas estão fazendo. Você tem que fazer a sua própria descrição de cada produto. Isso porque o Google tem aquele algoritmo que ele sabe qual foi o texto original, né? Ele já indexou do fabricante. Aí você copia, você está dando mais conteúdo para aquele fabricante. E se o fabricante não tiver esse conteúdo online, foi talvez um portfólio, você copiou, replicou, às vezes um concorrente seu já fez isso antes de você, já indexou, e quando você faz isso, você está dando mais potencial de indexação para esse concorrente seu que já indexou inicialmente. O problema é que assim, aí todo mundo está usando o mesmo texto. Então você não se diferencia para o consumidor. A hora que você faz a sua descrição do produto, você se diferencia de todos os outros sites. E como o Google valoriza o conteúdo original, é melhor que você faça. Ah, mas eu tenho 2.000 produtos no site. Tá bom. Pega os 20 produtos que mais vendem, 1%, e faz eles em um mês. E faz as categorias. No mês seguinte, você faz mais 1%, depois mais um. Ah, mas eu nunca vou terminar. Tudo bem. Lei de Pareto. Você tem 20% dos produtos que vendem 80% do volume da loja. Foca neles. Sim. E aí, para esses produtos, você faz categoria personalizada, conteúdo personalizado, post no blog. Então, assim, a gente escreve 200 conteúdos por mês para Leroy Merlin. Só que os caras têm trocentos mil produtos no catálogo. Nunca vai acabar. 100%, exato. E aí, mas você está sempre priorizando aquilo que vem convertendo mais, aquilo que está dando mais resultado. E às vezes deve ter mês situação, a mês você está melhorando. Deve ter situação em que, às vezes, no mês você nem escreveu 200 textos novos. Você está melhorando 100 porque eles já estão dando um resultado bem interessante. Então, você melhora eles. É mais interessante você melhorar, às vezes, o que já está funcionando legal do que você ficar estender e tal, né? E você tem a sazonalidade. Então, por exemplo, você tem produtos que vão vender no inverno e você tem produtos que vão vender no verão. Então, aqueles guarda-chuvas de quintal, você que é rico, como é que chama? Ombrelone. Então, tipo, vai vender ombrelone no verão, não vai vender no inverno. Sim. No inverno, vai vender, sei lá, roupa de neoprene para piscina. E aí você tem que saber o que você vai priorizar em cada estação. Pô, tá chegando o Natal, você vai priorizar a categoria de árvores decorativas de Natal. Agora, tá chegando, sei lá, Páscoa, você vai priorizar algum item que você tem específico para Páscoa. Então, isso é muito dinâmico no dia a dia do e-commerce. A partir do momento que você tem os dados de venda do ano anterior, guarda esses dados a cada sazonalidade, e aí no ano seguinte, 2 meses antes, você começa a otimizar. Então, você otimiza para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, para o Dia dos Namorados, para a Páscoa, para o Natal, para o Dia das Crianças. Então, assim, o que não falta no Brasil é data comercial. Então, assim, a gente tem muita oportunidade de otimização. O trabalho do SEO é justamente isso. Olhar o que as pessoas buscaram no verão passado e prever o que elas vão repetir de novo no ano seguinte. Sensacional. Sensacional. E olha, na semana que nós fizemos de workshop de marketing de conteúdo, o Rez, como o Paulo citou, deu uma aula onde ele aprofundou muito bem cada um desses pontos. Inclusive, ele citou exemplo de uma das maiores lojas do segmento de suplemento, destrinchou a página, mostrou exatamente como que tem que fazer, a técnica que eles estão usando, para que você também possa absorver. Então, depois dá uma visitada, tá no nosso YouTube também esse conteúdo, essa aula, ela tá aí nas nossas playlists, depois procura lá, que foi assim, sensacional e destrinchou muito bem tudo isso que ele tá trazendo aqui pra gente. E claro, se você quiser também ter assim, aproximar um pouco mais do conteúdo do Rez aí, dá uma olhada no livro dele, né? Sim. Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI. É um livro sensacional. Acho que tem que ser de cabeceira para quem quer chegar num novo nível ali relacionado
a posicionamento orgânico de buscas ali de qualquer site, seja um blog, seja uma loja virtual, seja um site institucional. Então, dá uma olhada nesse livro também. E tem o site também lá da Nova Escola de Marketing, né, que vocês também têm turmas ali, então dá uma olhada, tá? Porque tenho certeza que faz muito sentido aí para vocês poderem, né, melhorar essa parte de SEO aí da loja e do site de vocês. E Rez, cara, eu quero só agradecer você, assim, muito obrigado por ter vindo lá de Campinas, né? Basicamente só pra, né, veio ver os amigos aqui, a gente foi jantar. Mas o motivo foi vir pra cá. Pois é, mas veio só para poder participar aqui do nosso evento. Então, assim, cara, muito, muito obrigado. Né? Já contamos com você lá atrás no nosso evento de marketing de conteúdo e agora contar com você presencialmente aqui é um privilégio total. Então, muito obrigado. Se sinta convidado, sempre que você quiser vir aqui comer um pão de queijo com a gente está aqui à disposição, tá bom? Gente, obrigado pela oportunidade. Boas vendas, né? Boa Black Friday para todo mundo. E vamos que ainda tem mais algumas horas de conteúdo aqui. Agora a gente vai pro giro do CJ, né? E depois a gente volta aqui, tá bom?